A paz do Senhor, amados, sejam bem-vindos a mais um vídeo para a honra e glória do Senhor. Deus é bom, Deus é poderoso, Deus é misericordioso. Se hoje eu estou aqui, é pela bondade dEle, é pelo poder dEle e pela misericórdia dEle. O inimigo, ele vai estar sempre tentando te tirar do propósito do Senhor. E por muito tempo, eu estive fazendo a vontade da minha carne, os prazeres da minha carne. Mas hoje eu estou aqui para glorificar o nome do Senhor. E neste vídeo eu vou falar situações em que eu estava apegadas e que estavam me impedindo a dar um passo para Jesus. E também vou falar como o Senhor trabalhou, como o Espírito Santo me ajudou com isso. Amém? Sabemos que servir a Jesus não é fácil, é um caminho árduo, é renunciar a si mesmo e pegar a sua cruz e carregar. É escolher o caminho estreito, com pedras, com espinhos, mas que no final tem vida eterna, enquanto o largo é espaçoso, parece mais confortável, mas que nos leva à perdição. Mas quem disse que seria fácil, né? Mas o Senhor não nos deixou sozinhos nessa jornada. O Espírito Santo está conosco para nos ajudar, para nos guiar, para nos dar força, para nos consolar e para interceder por nós. A sua palavra diz em João 14, versículo 25 e 26, Jesus fala para os seus discípulos assim: Tenho-vos dito isto estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Glória a Deus, aleluia! Então nós não estamos sozinhos. O Espírito Santo está conosco. Amém! E qual o objetivo desta mensagem? É falar para você que quer mudar de vida, mas que acha que é impossível. Para você que está apegado às coisas deste mundo, aos vícios, aos prazeres, e acha que não tem mais jeito, que não tem solução e que não tem forças para deixar. Quando a gente está mergulhado nesses pecados, nos vícios, a gente por si só não tem forças para sair. Mas tem um Deus que tem todo o poder para te tirar de todo o lamaçal, colocar os teus pés sobre a rocha, que é Cristo. E o Espírito Santo vai te ajudar na construção dessa nova vida com Deus. Amém? Quando eu estava afastada, eu vivia em conflitos com os meus pensamentos. Uma voz me chamava para voltar, já outra voz me fazia lembrar dos prazeres que eu iria ter que deixar, das coisas que eu iria ter que abandonar. Ah, mas eu vou ter que deixar de usar esses shortinhos. Ah, eu vou ter que deixar de usar os decotes. Quem aí mais se identifica? Creio que muita gente está apegada às vestimentas. A palavra do Senhor fala que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Outra coisa, eu estava morando com o pai da minha filha. Ou seja, eu estava vivendo na fornicação. E mesmo que eu não estivesse com ele, porque a gente já estava em um processo de separação, eu pensava, mas eu não vou poder ter intimidade, para ser mais clara, relação sexual antes do casamento. E eu acredito que muita gente está deixando de servir a Jesus por esse motivo. A palavra do Senhor fala em 1 Coríntios 6,18, assim: fujam da imoralidade sexual. Em outras traduções vai estar fornicação e tem outra que vai estar prostituição. Então eu vou ler assim: fujam da imoralidade sexual, fujam da fornicação, fujam da prostituição. Todos os outros pecados que alguém comete são cometidos fora do corpo.
Mas quem comete imoralidade sexual, quem comete fornicação, quem comete prostituição, peca contra o próprio corpo. E mais uma vez, o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Tem que ser cuidado, tem que ser zelado, tem que ser respeitado. E todos estes prazeres que a gente se apega, a gente acha que não vamos conseguir viver sem. Só que com Deus, Ele nos mostra que sim, que nós conseguimos. O Senhor, Ele é o suficiente. Entende? O Senhor, Ele é o suficiente nas nossas vidas. E tudo que Ele trazer para nós é para acrescentar. É para somar. Entende? É para ser bênção. Mas não é para tomar o lugar de Deus nas nossas vidas. Amém? Outra coisa, quando eu pensava em voltar, só de imaginar, falar para as pessoas, de me posicionar, eu sentia vergonha. E eu acredito que muita gente passa por isso, até ali mesmo no início da conversão, sente vergonha de falar. E tem uma palavra que se encaixa perfeitamente nisso. É a palavra em Mateus 10, 32, 33, que diz assim: todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Jesus sabia ou não sabia que muita gente teria vergonha? Glória a Deus. Mas isso eu acredito que são barreiras que o inimigo coloca para que a gente não chegue a Cristo, para que a gente não avance. A gente fica pegado a tantas coisas fúteis, presas em pecados de estimação, e isso nos impede a salvação, a vida eterna. Em Romanos 6, 23 diz assim: pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna, que temos em união com Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o pagamento do pecado é a morte. E por que eu falei dessas coisas que estavam me impedindo de dar esse passo para Jesus? Porque agora eu vou falar de como o Senhor me ajudou e para mostrar, né, que nós não estamos sozinhos nesta caminhada. Às vezes o que está faltando é só você dar o passo, porque o Senhor ele vai te ajudar. Com Cristo você vai conseguir ser liberto. Amém? As roupas que eu gostava de usar, eu não mudei logo de início, até porque eu não tinha muitas opções assim de roupas mais adequadas. Mas com o passar dos dias, aquilo foi me inquietando, foi gerando um incômodo, eu fui sentindo vergonha de usar. E então eu comecei a pedir para o Senhor roupas novas, e o Senhor me deu a oportunidade de comprar novas roupas. Então, eu creio que é o trabalhar do Espírito Santo. Primeiro ele gerou ali o incômodo com aquelas roupas, gerou a vergonha, né, de usar aquelas roupas. É o cuidado dele conosco. Amém? E em relação à fornicação, como eu ainda estava com o pai da minha filha, só que eu estava buscando uma direção no Senhor. Porque antes eu até queria mesmo que cada um fosse viver a sua vida, mas depois de um filho era um caso a se pensar. Então eu busquei direção em Deus e o Senhor me deu ali a palavra de 1 Coríntios 7,14, que diz assim: a esposa crente santifica o esposo descrente, e o esposo crente santifica a esposa descrente. E eu entendi a palavra, mas logo depois eu comecei a pensar: essa palavra não é para mim. Essa palavra não é para mim porque eu não sou casada. Então, acredito que foi setas malignas, né? Porque, sim, eu não era casada, mas se o Senhor estava me dando a palavra,
Então é confiar. O Senhor, ele, né, tem as suas formas de trabalhar. Então eu comecei, né, a ficar nessa guerra de pensamento, mais uma vez. Só que na igreja, Deus usou uma irmã, né, que não sabia de nada, e do nada eu estava ali, e a irmã veio, me abraçou e falou: não desista do seu milagre. Então, assim, o Senhor, ele nos confirma, quando a gente está com dúvidas, né, o Senhor, ele vai nos confirmando. Se você tem dúvidas de algo, busque no Senhor, porque ele vai te confirmar, ele vai trazer clareza. Não desista de buscar em Deus uma resposta, uma direção. Então, foi assim, aí eu pensava que talvez Deus iria fazer alguma coisa e não iria permitir, né, que a gente se separasse, mas foi diferente. Quando estava mais próximo ali dele ir embora, o Senhor começou a trazer palavras: deixa ir, deixa ir. Então, o Senhor, ele tem suas formas de trabalhar. Comigo foi assim, ele permitiu que ele saísse, e Deus me direcionou a continuar orando por ele, intercedendo por ele. E às vezes na sua vida vai ser diferente, se você estiver morando junto, né? Porque eu falo assim, de morar junto em um casamento coisas bem diferentes. Então, se você está morando junto, às vezes a direção do Senhor vai ser para você deixar a pessoa e vai te apresentar uma outra pessoa melhor. E às vezes vai pedir para você continuar com a pessoa e continuar orando, e ali Deus inclinar o coração dessa pessoa para casar e ali estarem debaixo, né, das bênçãos do Senhor. Então o Senhor tem sua forma de trabalhar. Então é buscar nele a direção. Amém? Então, se Deus te direcionou a lutar pela restauração da sua casa, não importa o cenário, não importa o que as pessoas vão falar, porque as pessoas vão falar: arruma alguém para te ajudar, você está sozinha tanto tempo. Só que elas não sabem a construção que você está tendo com Deus. E isso é o mais importante. Porque o que vir para as nossas vidas é para acrescentar, como eu já falei. O Senhor, ele quer trabalhar nas nossas vidas, ele quer curar as nossas feridas, ele quer preparar nós para ser uma esposa sábia. Amém? E creia, ele também vai trabalhar na vida do seu cônjuge. E você está olhando aqui para uma pessoa que saía de um relacionamento para outro, de um namoro para outro, que não dava tempo ao tempo. E para hoje estar esperando no Senhor, só pode ser trabalhar de Deus. E o Senhor, ele trabalhou em mim assim de uma forma inexplicável. Chegou a um momento em que eu falo: se o Senhor trazer, amém. Se o Senhor não trazer, amém. Então, assim, cura as feridas e tirou aquela dependência emocional que a todo tempo tinha que estar com alguém. E é assim, o trabalhar de Deus não conseguimos explicar, só vivenciar. Outra coisa, aonde eu trabalhava, quando a gente ia comemorar metas ou troca de presente de amigo secreto, as meninas sempre escolhiam barzinhos pra gente comemorar. E eu ficava com aquela coisa: será que eu posso? Será que eu não posso? Mas ia e ficava mais na minha, mas eu ia. E depois muitas coisas mudaram, não eram mais as mesmas pessoas, não era mais a mesma empresa, e eu já estava em uma entrega maior com Deus. E uma amiga, ela me chamou para comemorar o aniversário dela. Sabe aonde? Em um bar. E aí eu fiquei, né, pensativa. Falei: Senhor, eu vou, porque eu não queria fazer desfeita, né? Eu falei: Senhor, eu vou ficar na minha. E aí fui, nos momentos ali das músicas, das danças, eu fiquei assim constrangida, e dentro de mim uma voz ecoava: aqui não é mais lugar para você. Glória a Deus! Aqui não é mais lugar para você. Aleluia! Então o Espírito Santo, ele está cuidando de você, né? Ele está ali sempre
te direcionando. A gente só vai desviar se a gente quiser, né? Desviar para a direita ou para a esquerda, se a gente quiser. Porque Ele vai nos alertar, Ele vai nos corrigir. Amém? Então esse é o trabalhar de Deus nas nossas vidas. Esse e muito mais. E é isso, o Senhor cuida, o Espírito Santo nos inquieta quando fazemos algo que não agrada a Deus. E em todos os momentos devemos chamar a Ele: Espírito Santo, vem comigo, Espírito Santo, me ajuda nisso, me ensina, me dá liberdade para Ele trabalhar, para Ele agir, para Ele te direcionar. Amém? Espero que vocês tenham sido abençoados com esta palavra. E comente aqui o que você se identificou, ou testemunhe algo que aconteceu com você. E fiquem com Deus.